Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus pela sua vida. Mais uma vez você está aqui conosco no podcast da Área 40. Desta feita, estamos na última lição do simpósio. Que pena que nós chegamos ao final, mas que bom que Deus nos permitiu chegar até este lugar. Não é verdade? Glória a Deus pela sua vida. Agradecemos a Deus, o nosso pastor presidente, pela oportunidade de estarmos aqui também nesse simpósio de doutrina. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Fernando. Pai do Senhor, irmão Fernando. Pai do Senhor, Diácono Vinícius. Glória a Deus, tudo certo. E escalado pelo nosso pastor presidente, tivemos a honra de receber o presbítero Marcelo Santos, vindo ali da área 8. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós aprendemos sobre Pedro, o discípulo intrépido. Estamos aí numa sequência de estudos sobre os discípulos de Jesus, mas chegamos a falar sobre Pedro na lição do número 7, Pedro, o discípulo intrépido, que revela para a gente a condição, as características de um apóstolo tão citado, falado, conhecido e seguido até mesmo em suas atitudes, o seu chamado serve como exemplo, mas nem sempre Pedro foi quem ele é para nosso exemplo. Ele, antes de ser chamado, precisou aí que Jesus chamasse ele, fizesse uma transformação, e logo após usasse ele na sua obra. E a atuação de Pedro no ministério de Jesus, ela foi cheia de situações únicas e especiais, como a gente pode lembrar aí da pesca maravilhosa, ou andar sobre as águas com o mestre, ou até mesmo a transfiguração, que o Senhor falou no culto hoje. E Pedro aproveitou todas as oportunidades que ele teve, algumas com muita veemência, outras com mais ou menos, mas como é que a gente pode aproveitar a juventude, os irmãos, podemos aproveitar cada oportunidade que Jesus nos oferece? A paz do Senhor a todos, além dos irmãos que estão aqui, para todos que estão nos ouvindo através desse podcast. Quero dizer aos irmãos aqui, a título de início, consideração inicial, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui na Área 40, mais uma vez, podendo participar deste simpósio de doutrina. Agradecer ao nosso pastor pela honrosa escala que sempre nos confia nestas oportunidades. E também dizer aos irmãos aqui presentes, aos que estão em casa nos ouvindo, que devemos sempre abraçar as oportunidades. Pedro, observe que Pedro, podemos definir Pedro em duas etapas, dois momentos da sua vida, como o senhor já bem destacou, um momento inicial e também um momento final da vida de Pedro, que justamente ele abraçou essa oportunidade. Pedro praticamente era alguém que já tinha desistido do seu ministério, voltou à pesca, voltou à prática inicial de sua vida, que era o pescador nato, mas ao receber Jesus no mar da Galileia, ele abraçou a oportunidade e isto deve ser vivenciado por todos nós. Devemos aproveitar essa oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Ele sempre está dando oportunidade às pessoas. Então, devemos sempre abraçar essas oportunidades, não deixar passar, ficar atentos aos sinais de Deus. Deus sempre está comunicando os seus sinais para nos proporcionar oportunidades. Amém. Presbítero Marcelo, diante do que foi exposto, nós podemos observar que Jesus, ele chamou a Pedro, mesmo ele tendo características de intrepidez. O que nos faz entender do porquê Jesus o chamou? É interessante analisarmos o chamado de Pedro e acabamos nos identificando muito com Pedro, porque Pedro era alguém que, possivelmente, se tivéssemos uma empresa para contratar Pedro, numa visão mais humana, uma ótica mais humana, certamente Pedro não seria o perfil de um profissional que iríamos contratar para a nossa empresa, porque Pedro vivia momentos oscilantes. Pedro oscilava muito na sua caminhada. Ora ele estava muito ousado, ora ele estava vacilando, temendo, se acovardando em algumas situações. E o que chama atenção é justamente porque o que chama atenção desse chamado de Jesus Cristo, chamado ímpar na vida de Pedro, é justamente porque Jesus chama as pessoas para o seu convívio, para o seu relacionamento mais íntimo, para o seu ministério, pessoas comuns, pessoas que são falíveis, pessoas que são fadadas também a erro. É justamente esse chamado extraordinário de Deus.
É um chamado extraordinário. Não temos como assimilar, sob uma ótica humana, o porquê que Deus chama as pessoas assim. Né? Ele chama justamente aqueles que são frágeis para revelar o seu poder. É ali onde manifesta-se o poder de Deus, a grandeza de Deus. É ali onde se manifesta, né, esse chamado exclusivo de Deus. Então, é válido comentar e salientar de que Deus chamou a Pedro justamente porque ele chama os improváveis. Não é isso? É isso, glória a Deus por isso. E como o senhor já mencionou, né, e disse, Pedro ele era inconstante, né? Isso fazia com que ele falhasse em alguns momentos e fosse infeliz em algumas colocações ou algumas atitudes, como ele cortou a orelha de Malco, né, ali. E mesmo inconstante, o Senhor Jesus ele não nos abandona, ele não nos rejeita. Mas como é que a gente pode alcançar a misericórdia de Deus, deixar essa inconstância de lado e ser um bom discípulo de Jesus? Justamente se entregando completamente, sem reservas a Ele, né? O chamado de Deus vai estar sempre buscando, Deus no seu chamado vai estar sempre buscando pessoas. Vai sempre estar buscando pessoas que estejam disponíveis, né? Apesar das indiferenças, apesar das fraquezas, apesar das debilidades, mas Deus sempre vai estar buscando pessoas disponíveis. O que devemos fazer para alcançar e ser alcançado por esse chamado de Deus e nos tornar pessoas como Pedro, por exemplo, no seu segundo estágio, né, da sua segunda etapa, é nos colocar à disposição, entender o chamado de Deus, abraçar o chamado de Deus, aceitar a vontade de Deus para a nossa vida e nos colocar a seguir os seus princípios, os seus preceitos, né, estar debaixo da obediência daquilo que Ele tem orientado para cada um de nós. Amém. Nós podemos observar que depois dos ensinamentos de Jesus, Pedro ele foi transformado, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, como podemos, né, nos encher do Espírito Santo e ser usados por Deus? Justamente, essa pergunta é muito pertinente, porque estamos vivendo um momento de uma geração que completamente está distanciada do propósito de Deus. Né? Uma geração que busca interesses próprios, que busca uma vida confortável para si, baseando-se naquilo que lhe é comum, que lhe é conveniente, né? Mas viver uma vida cheia do Espírito Santo também é viver uma vida de renúncia, né? Renunciar a si próprio. Então, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? A partir do momento que eu me esvaziar de mim, entendeu? A partir do momento que eu me esvazio de mim, porque se eu vou ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar de mim, preciso me esvaziar do meu eu, me entregar sem reservas, me entregar por completo, me lançar aos braços de Deus, aos braços deste chamado específico de Deus, para viver uma vida de experiências. Se você observar Pedro, mesmo no seu primeiro momento, ele já viveu experiências como andar sobre o mar, né? Como participar daquele ato da transfiguração que eu citei, né, durante a mensagem, um momento ímpar, um momento único, de ver Jesus realizar muitos milagres. Ele já vivia uma vida intensa com Deus, né? Mas depois deste momento, então, que Pedro, de fato, é o Pedro cheio do Espírito Santo transformado, a gente vai ver um homem completamente tomado por Deus, que quando abre as portas do cenáculo em que ele estava depois desse do Espírito Santo, ele toma a palavra, ele prega a palavra, cerca de 3.000 almas se convertem ali. Veja que pregação, veja que colheita de um homem que realmente é transformado. E depois, consequentemente, a gente vai, no decorrer desse chamado de Pedro, dessa trajetória de Pedro ministerial, a gente vai ver um Pedro que as pessoas colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro passasse e as pessoas eram curadas. Entendeu? Você vai ver um Pedro no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que sabendo que ia morrer, porque o decreto era para morrer, Herodes tinha matado Tiago, viu que os judeus gostaram e no dia seguinte ia matar Pedro. Mas agora está Pedro dormindo, sabendo que vai ser morto no dia seguinte, e Pedro está dormindo, mostrando a confiança, a tranquilidade. Aquele Pedro estável, agora é um Pedro transformado. Aquele Pedro que era cheio de si, que tomava decisões, agora é um Pedro que está completamente dominado pelo Espírito Santo, que está completamente cheio do Espírito Santo. E esse Pedro agora, ele vai dormir um sono tranquilo, sabendo que vai morrer. E o sono foi tão profundo que o anjo chega, o anjo do Senhor, abre as portas
né? Domina a guarda, sai abrindo portões pesados. Pedro acompanha ele achando que é um sono, achando que estava dormindo, né? Então é viver, né, a dispensação de Deus, né? Viver os milagres de Deus. E ser cristão em meio a esses dias, né? É muito bom a gente estar aqui dentro de casa, vamos dizer assim, sendo revestidos pelo poder de Deus, né? Não enfrentando situações como Pedro estava inventando naquele momento, mas é muito empolgante, é muito bom isso aí. E por mim, o simpósio durar um mês todinho, né? É bom demais. Mas a nossa fé é colocada à prova quando alguém confronta ela, quando alguém confronta a nossa vida, quando a gente é colocado em situações que vão mostrar para a gente, será que a gente está sendo realmente o cristão que a gente deveria ser, como o Pedro transformado, né? Mas como é que a gente pode vencer os confrontos da nossa fé e ser um bom discípulo em meio a essa geração corrompida, perversa, que coloca o pé em um intervalo bíblico, que faz chacota de alguém que no seu intervalo lê a Bíblia, ao invés de estar com conversas promíscuas ali no ambiente de trabalho, no ambiente da escola? Como é que a gente pode vencer isso aí, gente? Meu amigo, a vida do cristão ela é norteada por muitos desafios. A gente sempre vai passar por desafios, né? Desde o começo da fé até a volta de Jesus Cristo, a igreja vai estar sempre perpassando sobre desafios que ele advém, né? Hoje, como o senhor bem colocou, o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno, né? Então as pessoas são dominadas por um sistema de mundo que se opõe à fé cristã, que se opõe a Deus, que se opõe a tudo que se chama Deus. É já aquele sentimento do anticristo, aquele espírito do anticristo, né? Ele não está ainda, mas o espírito do anticristo já está, né? Justamente para confrontar a fé cristã. E nós, como cristãos, vamos estar sempre sofrendo esse desafio, passando esses obstáculos. E como vencer isso? Como vencer? Primeiro, perseverança, oração, aproximação de Deus. Não tem como lutar uma batalha espiritual se não se debruçar numa vida espiritual. Exatamente. Para a gente vencer guerras e batalhas espirituais, a gente precisa estar vivendo uma vida de constante oração, de constante busca a Deus, de entrega, sabendo que desafios virão, pessoas que irão se opor à nossa fé, mas que a gente tem que se manter firme, não podemos oscilar. Aí temos que ser o Pedro do segundo momento, né? O Pedro que não oscilava, o Pedro que sabia que ia morrer, mas que estava lá tranquilo. O Pedro que sabia que ia morrer, diz assim, a segunda tradição diz que quando Pedro foram matar a Pedro, disseram assim, você vai ser crucificado igual ao seu Senhor. Ele disse, não, igual não posso ser. Me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Então a gente tem que não ter nossa vida por preciosa. Não podemos ter nossa vida preciosa. O que mais vale em nós é a nossa fé em Cristo. O que mais vale em nós é saber que somos moradias do Senhor, né? E não devemos nos cansar e nos calar diante desse desafio. Devemos levar a palavra de Deus, né? Sem desrespeitar, não desrespeitando ninguém, não afrontando ninguém. Essa não é a nossa intenção. Mas a minha firmeza tem que estar constante, né? Minha firmeza tem que estar em evidência. Eu sou cristão. Você que está em casa, por exemplo, assistindo esse podcast, você precisa entender que você quer dar sua fé em Cristo, você é um cristão. Você não pode, de repente, diante de qualquer desafio, você abandonar a sua fé, deixar a sua fé, ou até mesmo querer se assemelhar ao mundo para, de repente, ser um igual e não ser cobrado. Não, nós somos protestantes, somos marcados pelo protestantismo. Então é importante saber que nós sempre estaremos protestando contra alguém, contra o pecado, né? Contra aquilo que vem contra a nossa fé, tá certo? Glória a Deus. Realmente, Jesus chama pessoas comuns, né, para viver o incomum. Pescadores, coletores de impostos, pessoas que estavam ali, que viviam radicais, né? Como os heróis, radicais, extremistas, né? E até pessoas que ninguém dava nada por ele, né? Que Jesus chamou, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, como Levi, né? Mateus. E aí Jesus chamou mesmo assim, lembrando que nós, que somos comuns, também podemos ser chamados por Deus e vivenciar um chamado dele, né? Isso com certeza, com certeza. Eram homens que tinham a mesma postura que nós, né?
É como o Tiago diz a respeito de Elias, né? Que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Eram homens comuns. O grande diferencial na vida desses homens era o mestre deles, né? Era o investimento celestial na vida deles, era o investimento de Deus, porque eram homens fadados aos mesmos erros, aos fracassos que nós. Eram homens que outrora viviam uma vida completamente distante e desagrada de Deus, mas que viveram o extraordinário de Deus, vivenciaram milagres, coisas magníficas, não é? Coisas extraordinárias. Imagine esses homens, irmãos, eles se depararem com Jesus vindo sobre as águas. Imagine, você vê alguém que não é comum, alguém vir marchando sobre as águas na sua frente, num momento de transtorno, de agonia, de desespero, se deparar com a situação daquela. Pessoas que foram impactadas, homens que foram impactados e transformados pelo ministério de Jesus. Então, assim como eles, nós também podemos viver, né? Nós também podemos viver esse momento espiritual. Não dá para viver com um mestre que é sobrenatural e viver uma vida natural. Não tem como, não tem como. Glória a Deus por isso. Infelizmente nós chegamos ao final, mas como eu disse, graças a Deus que você pôde nos acompanhar até aqui. Presbítero Marcelo, fique à vontade para as suas considerações finais em nome de Jesus. Queremos, neste momento, agradecer, né, toda a equipe de mídia aqui da Área 40. Trabalho excelente que vocês estão fazendo, certo? Deus abençoe ricamente a vida de vocês, o coordenador desta área, a quem também temos como amigo, irmão, o evangelista Carlos Alberto, a todos os presbíteros, toda essa área, queremos externar nossa gratidão, tá certo? A você que está em casa também, que estará assistindo esse podcast, que a tua vida seja abençoada por esse podcast, que a tua vida seja tocada e transformada, tá certo? Agradecer a Deus por tudo, por minha família, né? Por todos nós. Amém? Vamos já, seu presbítero, pedir ao Senhor que ore por nós, que nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando. Amado e soberano Deus, queremos, Senhor, te agradecer neste momento, rendendo graças ao Senhor por tua bondade, teu infinito amor e misericórdia, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir que este trabalho, este trabalho de podcast, Senhor, alcance outras vidas, ó Pai. Que pessoas possam ser impactadas por esse trabalho midiático que está sendo realizado aqui pela Área 40. Ajuda estes jovens aqui que estão à minha frente, Senhor. Toda esta área, todos os jovens, o grande coral de jovens, toda a tua igreja aqui na Área 40, Senhor. A minha família, Senhor. Queremos pedir que nos leve em paz e nos dê momentos cada vez melhores contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que bom, querido. Graças a Deus, você esteve conosco até aqui, essas 7 lições. Eu tenho uma surpresa para você. Se você quer mais, amanhã à noite estaremos aqui também trazendo mais um podcast da parte de Deus, da palavra de Deus aqui, no podcast da Área 40. Você não pode perder, hein? Mas enquanto aos discípulos, e especificamente a Pedro, nós encerramos por aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o irmão Fernando. Amém. Obrigado, meu presbítero Marcelo, Deus abençoe em nome de Jesus. Foi uma honra. Que Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, né? Deixar o seu like, é assim, né, que estão dizendo por aí. Isso é importante. E para que nós possamos também dizer a você aí, mostrar que através dessa página, das redes sociais, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.